Primeiramente, plantão popular. Vasco da Gama. Vascão da Gama aí, ó. Campeão da Copa do Brasil 2025. Segundamente, você acha muita viagem às frentes de esquerda radical apoiaram uma possível candidatura do Ciro? Cara, essa é uma coisa muito interessante que eu queria comentar. E eu já estava pensando em comentar, inclusive, mas se bobear, eu até faço um corte dessa parte, porque eu acho que é uma reflexão interessante que precisa ser pensada. A questão é a seguinte: a gente percebe hoje com a questão eleitoral e com as pesquisas que estão saindo, que o Ciro herda muito voto do Lula ainda. E o Ciro é visto como uma opção por muitos eleitores que se identificam como esquerda. E isso tem que ser levado em consideração. A questão, eu fico vendo algumas pessoas com muita animosidade aí em relação a algumas figuras e tal, pessoas do comunismo e tal. Eu não sou comunista, já fiz questão de deixar claro aqui que eu não sou marxista e tal. Só que eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de pensamento estratégico nessa hora. Por quê? Se você pega esse pessoal da esquerda radical hoje, você vê que tem uma ala ali, e aqui eu vou citar nomes: Ian Neves, Unidade Popular, que não critica o Lula direito, que fica cheia de dedo para criticar o Lula, e não sei qual é a estratégia deles, não sei se eles estão tentando disputar a base do Lula, mas eu estou sentindo muita dificuldade deles em criticar o Lula por vários motivos assim, e aí eles têm os motivos deles. Essa galera não é simpática ao Ciro, eu não acho que essa galera apoia uma candidatura do Ciro. E eu tenho minhas dúvidas, inclusive, se você pega ali um cenário Ciro e Haddad num segundo turno ou num primeiro turno, né, em 2026, se bobear, eles ainda tá arriscado passar um pano pro Haddad aí e bater mais no Ciro do que no Haddad, né? E aí é uma questão a ser observada. Só que tem uma galera que, dessa turma radical, e aqui eu também cito nomes, o pessoal do Jones, o PCBR lá, o Gaio Fato, outras pessoas, que é uma galera que, na minha opinião, eles falham em compreender várias questões do projeto do Ciro, porque eu acho que eles têm uma visão meio pronta de analisar qualquer perspectiva não revolucionária e eles acabam jogando muitas vezes tudo dentro de um balaio, até às vezes uma certa má vontade em relação ao projeto do Ciro, igual essa discussão sobre o projeto de reforma da Previdência do Ciro, que eles insistem em falar que o Ciro defende capitalização pura para a Previdência, o que não é verdade e tudo mais. Só que a questão aqui é a seguinte: dentro do jogo político hoje, o Lula, ele está derretendo. O Lula, na minha opinião, o Lula é o cara que ele vem para naturalizar todas as reformas que vêm depois ali, que foram colocadas depois que a Dilma caiu. E eles perceberam isso. E o Ciro também percebeu isso. Então existe uma aproximação em sentido da crítica ao governo, e existe uma questão que eles perceberam também, a questão do PT. Então, nessa conveniência, eu acho que existe uma questão de que a máquina deles, o trabalho que eles estão fazendo, não é um trabalho direcionado contra o Ciro agora. Então, eu acho que a questão do pessoal do Ciro, da militância e tal, tem que perceber isso. Justamente para poder fazer essa avaliação, esse posicionamento agora. Justamente para poder entender que, por exemplo, enquanto a máquina lulista, a máquina raiz lulista aí, Brasil 247, DCM, essa turma aí, vai moer o Ciro, eu não tenho nenhuma dúvida disso, a máquina desse pessoal da esquerda radical, a depender da situação, não vai. E talvez dê espaço para o Ciro, talvez debata de forma mais honesta algumas questões do Ciro, nem que seja para discordar, evidentemente com os interesses deles, evidentemente com a perspectiva deles, mas eu acho que não é o caso de ficar criando animosidade de graça. A minha opinião é essa. As divergências vão existir, não acho que tem que ser varrida, tem que ser debatido abertamente, tem que ser debatido de forma franca, mas eu acho que tem que ter alguma questão estratégica, tem que ter alguma reflexão mais estratégica para pensar nisso, justamente porque é aquele ponto que eu falei. O Ciro não tem máquina, o Ciro está numa situação frágil em termos partidários, em termos de máquina de comunicação, em termos de máquina política. Então, usar o que você tem, ter o contato que você acha que é possível ter e fazer avançar o debate, fazer avançar a agenda, até porque num eventual governo ou numa eventual situação do Ciro, esses caras eles vão fazer oposição ao Ciro, isso é óbvio. Só que aí a gente está falando de outra questão, e a gente está falando de um outro debate, e aí você vai ter uma outra realidade. Só que a realidade que está colocada hoje é essa, e eu acho que já tem gente que entendeu qual é o papel do PT nessa história e já entendeu que existem diferenças ali bem significativas entre a agenda do petismo, do lulismo e a do Ciro. Então é bom ficar de olho nisso.